Fala galera, começando mais um vídeo aqui de análise e palpite. Dessa vez vou trazer pra vocês os jogos desse sabadão, dia 22/8. Então antes de começar o vídeo de análise e palpite, já deixa o like aí pra fortalecer e também se inscreve aí no canal pra você não perder nenhum vídeo, tá? Vamos pra cima sem mais delongas, começar aqui os palpites que vocês gostam. Começando aqui pela Premier League, estreia do United, Hull City contra o United, mesmo fora de casa. O United aí se reforçou bem, aqui eu gosto da vitória do Manchester United, beleza? Segunda sugestão que eu vou deixar pra esse jogo é linha de mais de 1,5 gols na partida, beleza? Continuando pela Premier League, a gente tem o jogo do Brentford contra o Tottenham, que quase foi rebaixado na temporada passada. Vai enfrentar o Brentford fora de casa, que conta com Igor Thiago, centroavante aí que jogou a Copa do Mundo pelo Brasil, artilheiro na Premier League. E o Tottenham é aquele time que não passa confiança nenhuma, né? Mais um ano que mesmo com o Tottenham reforçando aí, trouxe algumas peças importantes, não vejo esse Tottenham passando aquela confiança, né? Então aqui eu vou deixar pra vocês duas sugestões. A primeira é o ambas marcam e a segunda é a linha de mais de 1,5 gols para quem gosta de jogar com mais segurança, beleza? Agora, continuando aqui pela Europa, eu vou trazer para vocês a Liga Italiana. Inter de Milão vai enfrentar o Monza dentro de casa. E aqui a gente sabe que a Inter domina o campeonato italiano. A principal sugestão para esse jogo aqui, eu vou deixar para vocês a vitória da Inter de Milão. E também vou deixar uma segunda, que é a linha de escanteios a favor da Inter no primeiro tempo, tá? A linha de over 2,5 canto para Inter ter 3 escanteios no primeiro tempo, ou Inter para marcar 3 escanteios primeiro no primeiro tempo. Continuando pela Itália, a gente tem o jogo aqui da Udinese contra o Como que é um time pra gente ficar de olho, ele vem para as cabeças esse ano novamente, tá? É time que é liderado aí pelo técnico Cesc Fábregas e conta também com o astro argentino Nico Paz. Aqui eu vou deixar para vocês duas sugestões também. Uma, que é um golzinho do Como nessa partida mesmo fora de casa, eu acredito que o Como que é super favorito, deve vencer essa Udinese. E também quem gosta de um pouco mais de segurança, Como ou empate, beleza? Essas duas sugestões, tá? Um golzinho do Como e Como ou empate. Continuando pela Europa, a gente tem Dortmund enfrentando o Bayern de Munique na Supercopa da Alemanha. Aqui, não preciso nem falar muito, né, pra vocês, né? O Dortmund, por mais que tenta, não consegue bater de frente com todo o poderoso Bayern de Munique. E a principal sugestão que eu vou deixar pra vocês aqui é a linha do Bayern para vencer. Bayern de Munique para vencer a partida. E a segunda sugestão é a linha de gols. Over 2,5 gols, a gente sabe que o campeonato alemão sai muito gol. Também outra sugestão um pouquinho mais ousada é o ambas marcam, tá? Mas a principal aqui eu vou ficar com a vitória do Bayern de Munique. Tá na casa, tá odd ali 1,60, 1,70. Eu gosto dessa vitória do Bayern de Munique aí, que é o todo poderoso Bayern. Manda e desmanda na Alemanha. Antes de ir para os jogos do Brasileirão, eu vou deixar para vocês aqui a sugestão para o jogo do Real Madrid. Espanhol contra o Real Madrid, a estreia do Real Madrid aí na La Liga. Espanhol Real Madrid. Eu vou deixar para vocês aqui a vitória seca do Real Madrid, beleza? E outra sugestão que eu vou deixar para vocês é a linha de over 2,5 gols. Então, essas duas aí pro jogo do Real. Agora a gente vem aqui pro Campeonato Brasileiro, o que pra gente é o mais interessante. Temos 3 joguinhos aqui no Brasileirão: Fluminense contra o Remo, Internacional contra o Atlético Mineiro e o Cruzeiro contra o Flamengo. 3 jogos seguidos aí, Cruzeiro e Flamengo se enfrentando, tá? Primeiro jogo que eu vou deixar pra vocês é o jogo do Fluminense contra o Remo. E o Remo aí é um time que sofre muito no Campeonato Brasileiro, né? São viagens longas. Enquanto a gente tem o Fluminense aqui brigando lá em cima, em quarto na tabela, tem um Remo que tá em 18º, time que briga contra o rebaixamento. E o Remo, apesar de ter vindo de um empate fora de casa contra o Inter, eu acredito que o Remo aqui não vai segurar o Fluminense jogando dentro de casa no Maracanã. O Fluminense que vem embalado aí, venceu o Palmeiras dentro de casa, o líder do Campeonato Brasileiro, e também de uma boa classificação na Libertadores. Então a principal sugestão para esse jogo aqui é a vitória do Fluminense, beleza? Segundo jogo do Brasileirão aqui, eu separei esse jogo do Inter contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que jogou no meio de semana contra o Red Bull Bragantino pela Sul-Americana, enquanto o Inter descansou. Então aqui o Inter jogando dentro de casa, eu acredito muito que o Inter não vai sair derrotado. Então vou deixar para vocês duas sugestões desse jogo também. Um pouquinho de odd maior, né, que é o Inter empate anula, e também com mais segurança um golzinho do Internacional, beleza? Outra sugestão para vocês aqui do Brasileirão, pra gente fechar mais um vídeo de palpite de análise aqui, é Cruzeiro contra o Flamengo. Como falei para vocês, é a terceira vez que o Flamengo enfrenta o Cruzeiro. E o Flamengo vem muito bem tanto na Libertadores, tanto no Brasileirão. Encostou de vez ali no Palmeiras. E aqui eu acredito que tem um equilíbrio muito grande aqui nesse jogo. O Flamengo está como favorito fora de casa, uma coisa que eu não concordo muito. O Cruzeiro aí melhorou muito com o Arthur Jorge. Por mais que fez o primeiro tempo terrível nessa semana contra o Flamengo na Libertadores, não é o que a gente espera do Cruzeiro ali, né? O que a gente vê o Cruzeiro vem jogando. E o Flamengo vem muito bem aí depois da parada da Copa do Mundo. Então aqui eu acredito que o handicap mais 1,5 a favor do Cruzeiro tá com uma odd legal ali pra gente compor um bilhete. E aquela de mais segurança é a linha de 1,5 gols, beleza? São dois ataques poderosos, dois times aí que quando se enfrentam deixam seus golzinhos. Foi assim na Libertadores, onde o Cruzeiro fez gol jogando no Mineirão e também fez gol no Maracanã. 1-1 no Mineirão e 2-1 no Maracanã. Flamengo passando a Libertadores aqui. Eu acredito que a linha de 1,5 gols vai se cumprir novamente, beleza? Então é isso, galera. Fechamos mais um vídeo aí de análise de palpite. Dessa vez o jogo desse sabadão, dia 22/8, tá? Já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e deixa o like também para fortalecer. Vamos pra cima e tamo junto.